Maria Auxiliadora da Silva é doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo e mestre em Psicologia Social pela UFMG. Durante 2 décadas, Maria Auxiliadora da Silva foi membro ativo de uma igreja evangélica pentecostal. Unindo a esta vivência a sua experiência no campo da psicologia e da psicanálise, iniciou sua investigação sobre a relação entre religião, sexualidade e poder entre evangélicos pentecostais. O resultado desta investigação nós vamos conhecer hoje no Religare. Olá, professora. Obrigado por você ter aceito o nosso convite e participar no Religare hoje. Eu que fico feliz e honrada por esse convite e espero contribuir para possíveis reflexões. Sem dúvida. Você pode participar do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/Religare. Em nossa página, você pode rever o Religare pelo YouTube, acessar o blog e também nos encontrar nas redes sociais. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos, acesse pucminas.br/ppgcr. Professora, sua tese recupera um tema que a psicologia considera muito importante, essa relação entre sexualidade, poder, religião. Como é que a sua pesquisa desenvolve essa relação? Pois é, a gente tem percebido ao longo da história, o peso das 3 forças da sexualidade na vida do ser humano, desde o nascimento até a sua morte, a questão da religião, que sempre, desde que existem as civilizações, ela se coloca de várias formas e várias manifestações, e a questão do poder, que permeia essas 2 forças. Sim. Então, a ideia era tentar descobrir, investigar qual a relação entre essas forças, na questão do meio evangélico pentecostal. E aí o objetivo principal da pesquisa foi exatamente fazer essa investigação, tendo em vista que a liderança evangélica pentecostal está aí com 2 poderes, ou 2 lideranças principais, a religiosa e desde a década de 80 inserida no cenário político. Também no cenário político. Vamos por partes, vamos começar falando sobre as teorias psicológicas. O que as teorias psicológicas falam dessa relação sexualidade, poder e religião? A teoria principal na qual me sustentei foi a psicanálise. Então, Freud já investigava isso há 100 anos atrás, colocando a sexualidade como uma força expressiva na vida do ser humano. Ele vem estar falando da sexualidade infantil, nos 3 ensaios de 1905, antes disso, desde 1898, ele já trabalhava, e trabalhando a questão da religião em vários textos dele. Outros teóricos, então eu me sustentei na minha tese em Freud, que a psicanálise é a abordagem da qual eu trabalho. Outros teóricos da existencial humanista, por exemplo, Rolomei, dentre outros, vêm ter outra visão, mostrando a contribuição da questão por exemplo, além da psicanálise, outras teorias? Outras teorias, principalmente a existencial humanista, que vem estar trabalhando a questão da religião como uma contribuição na vida do ser humano, possibilitando um sentido, agora no sentido de uma relação entre as 3 forças, assim, quem vai estar aproveitando e que a gente vai estar sustentando mais é a psicanálise mesmo. Sei. Nós poderíamos, assim, exemplificar, para clarear para o nosso telespectador, que nós estamos falando de psicanálise, você se fundamentando na psicanálise. O que a psicanálise vê dessa relação, sexualidade, poder e religião? Vamos deixar isso mais claro para o nosso telespectador. Então, ver o que a psicanálise traz, a sexualidade enquanto uma força poderosa na vida do ser humano, inerente ao ser humano, como eu coloquei, desde o nascimento até a sua morte. Então, o bebê expressa uma sexualidade, a criança, o adolescente e a pessoa idosa até a morte. E essa sexualidade, a maneira como cada um administra, vai possibilitar determinados comportamentos.
por sua vez, todo ser humano está inserido num contexto religioso, em qualquer cultura. Essa religião também vai estar ditando regras, vai estar colocando questões que mobilizam o comportamento. Nessa interação, o Freud também vem estar mostrando a questão do líder, ou da liderança, né, que vem se apresentar enquanto também uma força que se coloca na expressão da liderança no comportamento. Então, qual que é a relação? Que o sujeito, tanto individualmente quanto coletivamente, ele vai estar se apresentando perante o outro, perante si mesmo, a partir da administração dessas três forças que vão estar dizendo diretamente do seu psiquismo. Sim. Bom, no final, vamos deixar para o final a gente tratar, por exemplo, como é que isso pode ser visto em várias experiências religiosas. Mas você escolheu focar esta relação com base na teoria psicanalítica, como você acabou de explicar, num grupo de evangélicos pentecostais. Sim. Por que esta escolha, Dora? Tá. Primeiro, pela minha inserção nesse grupo, né? Então, assim, participei durante 20 anos, né, como membro ativo de um grupo religioso pentecostal, em que eu era professora, né? Eu trabalhava ativamente, participava de coral, e que eu saio desse grupo tendo uma boa relação com as pessoas que estão lá. E desde o curso de teologia, com a formação anterior à psicologia, depois o mestrado, né, eu tenho pesquisado a respeito. E o que me mobilizou é exatamente isso, como que a religião ela tem um poder na vida das pessoas. Como que uma pessoa que não expressa ou que não professa uma religião, ela tem determinado comportamento, e se ela tem uma atividade ou eu trabalhei muito com a questão da conversão, quando ela tem uma inserção mais radical do ponto de vista de uma experiência, ela tem uma mudança muito grande no seu comportamento. E a partir disso eu comecei também a investigar a questão da sexualidade. Como fica essa sexualidade, tendo em vista que a religião sempre possibilitou uma repressão da mesma. Como que é essa expressão? E a partir disso também comecei a perceber esse avanço dos pentecostais na questão do cenário político. Então, a partir disso, então a minha inserção foi mobilizada a partir do meu ingresso, da minha experiência no meio pentecostal, na minha relação com as pessoas, a partir das minhas pesquisas e essa indagação a respeito, né? Agora, você começou como? Você disse agora que você participava, né? Mas você também estava motivada aí por uma questão teórica, né? A partir da psicanálise. Como é que você foi desenvolvendo esse trabalho seu? Então, se for olhar a questão histórica, né, do meu percurso, foi a partir dos estágios em hospitais psiquiátricos, que eu via uma grande quantidade de pessoas que nos seus delírios, né, pessoas em surto, psicóticos, que participavam de uma determinada igreja ou grupo religioso. E eu, assim, aquilo ali me inquietou, de eu ver como é que era isso. Então, se no meio religioso, né, se dizia que as doenças psíquicas, em geral, né, no meio pentecostal, as doenças psíquicas eram provenientes de algo demoníaco, de algo sobrenatural, não é que não tinha relação com a questão da ciência, eu me incomodava com isso. Como estagiário de psicologia, eu via a questão científica ali, eu via a questão das doenças, das patologias. A partir daí, em monografias, fui trabalhando e depois no mestrado eu quis verificar a questão da identidade evangélica, a partir de um processo de conversão. Essa identidade evangélica é super forte, né? Eu sou evangélico, está dizendo que a pessoa mudou de vida, mudou de comportamento, ela tem um outro posicionamento, uma nova visão de homem, uma nova visão de mundo. E com isso eu fui, então a questão da angústia. E percebi o quanto que a questão da religião, nessa experiência mais radical e significativa, ela possibilita que o sujeito lide ou administre melhor a angústia existencial. E a partir daí eu fui então enveredando ao chegar nessa última pesquisa relacionando a questão da religião, da sexualidade, do poder, então. Sim. Olha, você está me contando, esse final de semana eu vivi uma experiência muito intensa. Fui visitar um casal que conhecia há mais de 20 anos, né? E eles também fazem parte de uma comunidade religiosa, têm uma atividade religiosa muito intensa. E sem saber, né, apenas quis visitar, mas cheguei lá e me deparei com essa senhora que havia surtado. Né, e os filhos me disseram que o conteúdo do surto era religioso, ela se expressava religiosamente e ela mudou o comportamento para um comportamento mais agressivo e até de rejeição de algo do cotidiano da vida dela.
com base em conteúdos religiosos, ela se expressava religiosamente. E quando você me fala agora que você se despertou para essa pesquisa quando foi para a clínica, né, me fez lembrar esse fato no final de semana. Eu que não tenho formação em psicologia ou em psicanálise, como é o seu caso, né, não tenho os elementos para entender esse fenômeno, mas como é que a gente pode entender isso, Dora? Pois é, porque essa experiência, né, na religião é uma experiência muito forte também, né? A questão de você viver e estar relacionado com o sobrenatural. E com tudo isso, na hora que a pessoa, então, ela, né, tem uma dificuldade do ponto de vista psíquico, né, e que ela, vamos dizer assim, se desestrutura, não tem um controle, né, mais forte de um determinado comportamento, essa vivência, ela se expressa também. Então, aí que se mistura, né, a questão do delírio com cunho religioso, né, também a questão erótica. Então, na clínica, a gente percebe muito isso. Então, o que vê aí? A sexualidade, num determinado comportamento que não é tão controlado, essa sexualidade que ela é reprimida, né? E a gente socialmente, a sexualidade, ela é reprimida. Ou seja, aquelas forças que orientavam a vida, que estavam, enfim, em algum momento controladas. Agora saem de certa forma, né? E saem também relacionando com esse conteúdo religioso, que tem uma importância na vida da pessoa. Então, a pessoa, ela faz, de certa forma, uma confluência dessas questões que se apresentam, né? E o tempo todo elas são relacionadas. Qual a relação entre sexualidade, poder e religião entre evangélicos pentecostais? Essa é a pergunta que conduz a entrevista no Religare desta semana. Eu converso com a doutora Maria Auxiliadora da Silva. Continue conosco, voltamos já.